Olá, turma! A nossa aula de matemática de hoje vai trabalhar com situações de multiplicação. A mesma vocês poderão acompanhar a partir da página 81 até a página 85 do livro de matemática de vocês. Nessas situações de multiplicação, nós vamos ver diferentes formas de resolver esses problemas. A primeira situação, ela fala que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. E aí vejam aqui um exemplo que trouxe para vocês. Ordem dos fatores. O que são os fatores? São esses termos aqui da multiplicação. O 14 é um fator, o 12 é um fator. A mesma coisa aqui. O 12 é um fator e o 14 é um fator. O que significa essa ordem dos fatores? Vejam que aqui no primeiro exemplo, eu coloquei o 14 no primeiro fator e o 12 no segundo fator. Já que nesse outro exemplo, eu coloquei o 12, que estava no segundo fator, eu inverti para o primeiro fator, e o 14 passou para o segundo fator. Então, aqui os fatores foram trocados de posição. Segundo a multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado vai permanecer o mesmo. Essa é a primeira situação. Essa situação aqui a gente vai resolver no final de uma outra, acompanhando através de uma tabela. Na segunda situação, é essa que nós temos aqui uma multiplicação com 3 fatores. Nas multiplicações com 3 fatores ou mais, podemos associar os fatores de diferentes maneiras e, mesmo assim, o produto, que é o resultado, não se altera. E aí, veja aqui o exemplo. Aqui eu tenho a mesma situação, 4 vezes 5 vezes 10. 4 vezes 5 vezes 10. Veja que eu resolvi de diferentes maneiras. Na primeira aqui, eu associei o 4 vezes 5 e coloquei o resultado e repeti o terceiro fator. Depois, o resultado da primeira situação, 20 vezes 10, igual a 200. Aqui eu associei de outra maneira. Eu repeti o 4, que era o primeiro fator, e multipliquei o segundo fator pelo terceiro. 5 vezes 10, 50. E aí aqui agora eu resolvi 4 vezes 50, 200. Eu associei os fatores de diferentes maneiras e mesmo assim o resultado permaneceu o mesmo. Essa é a segunda situação que está mostrando no livro de matemática de vocês. Vamos para a terceira situação. Na terceira situação, eu tenho agora 20 vezes 1 e 1 vezes 15. O que diz nessa situação? Que toda vez que um dos fatores for multiplicado por 1, o resultado vai ser o outro fator. Vejam aqui, 20 multiplicado vezes 1, 20 vezes 1 vai ser igual a 20. Então, aqui, toda vez que vocês multiplicar um fator por 1, o resultado vai ser o outro fator. No caso aqui, o resultado vai ser o 20. A mesma coisa aqui, 1 vezes 15. De novo, eu tenho um fator sendo multiplicado por 1. Toda vez que um fator é multiplicado por 1, o resultado vai ser o outro fator. No caso, 15 vezes 1 vai ser igual a 15. Então, o fator que está sendo multiplicado por 1, ele é que é o resultado, é o produto da nossa multiplicação. Essa aqui é a terceira situação. A quarta e última situação são situações envolvendo expressões numéricas com multiplicação. E aí vejam que eu tenho a primeira expressão onde eu tenho o uso de um parêntese e eu tenho o segundo exemplo onde eu tenho o uso de 2 parênteses. De que maneira que a gente vai resolver essas situações envolvendo multiplicação e parênteses? A multiplicação está aqui fora, então a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese. E aí a gente repete o que está fora, 6 vezes. E vamos resolver o que está dentro do parêntese. 8 menos 3, 5. E agora sim, a gente pode resolver a multiplicação. 6 vezes 5, 30. Vamos agora ao segundo exemplo. Aqui agora eu tenho o uso de 2 parênteses. Então, a gente resolve os dois ao mesmo tempo. 5 vezes 6, 30. E aí, repete o sinal de menos que está fora do parêntese. 6 vezes 4, 24. Agora, a gente vai resolver a subtração. 30 menos 24 vai ser igual a 6. Então, aqui eu tenho essa situação que a gente chama também de expressões numéricas. Mas vamos voltar agora à nossa primeira situação, que eu disse que a gente iria resolver no final. De que maneira que nós vamos resolver essa primeira situação aqui?
E aí eu vou trazer um outro modelo para vocês de como vocês vão resolver as multiplicações de vocês através dessa tabelinha de multiplicação. Essa tabelinha de multiplicação aqui, ela vai ter duas finalidades: ajudar vocês a resolverem os problemas de multiplicação e ajudar vocês a aprenderem a multiplicação. Porque a gente percebe que muitas crianças ainda têm dificuldade na hora de resolver a multiplicação. Então, a gente vai resolver a continha usando a tabela da multiplicação. Então, vejam como é que a gente vai fazer o uso dessa tabela. Aqui eu tenho 2 vezes 4. Então, aqui 2 vezes 4. Então, vamos marcando aqui, ó, 2, olha onde é que está o 4, vezes 4. Qual é o resultado de 2 vezes 4? 8. Agora, 2 vezes 1, novamente aqui na tabelinha aqui, ó, 2 vezes 1, olha onde é que está 1 aqui, ó. Então, 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Agora, vamos para o número 1. 1 vezes 4, vindo aqui na tabelinha. 1 vezes 4. 1 vezes 4 vai ser igual a 4. Como ele faz parte das dezenas, a gente coloca embaixo aqui. Novamente, 1 vezes 1, tá aqui, ó. O 1 é 1 vezes 1, que vai ser igual a 1. E aí, a gente passa o traço, coloca o sinal de mais. 8, 4 mais 2, 6 e baixa 1. Vejam que eu usei a minha tabelinha para resolver a minha situação de multiplicação. Vamos à segunda. Aqui agora nós temos 4 vezes 2. Então, a gente vai para essa filinha aqui, ó. 4 vezes 2. Onde é que está o 2? Nessa fila aqui, ó. 4 vezes 2 vai ser igual a 8. 4 vezes 1. Nessa filinha aqui. 4 vezes 1, que está aqui, ó. E a gente tem que estar marcando para não esquecer. 4 vezes 1 vai ser igual a 4. Vamos agora para o número 1. 1 vezes 2, tá aqui, ó. 1 vezes 2, tá aqui. 1 vezes 2 vai ser igual a 2. 1 vezes 1, 1 vezes 1, tá aqui o resultado aqui embaixo, vai ser igual a 1. Novamente, o sinal de mais e fazemos o traço. 8, baixa, porque não tem quem somar. 4 mais 2, 6 e baixa 1. Vejam, o mesmo resultado. Os fatores foram trocados de posição, mas o resultado permaneceu o mesmo. E aí, a gente fez uso da tabelinha da multiplicação, que vai ajudar vocês a encontrar as multiplicações e, ao mesmo tempo, vocês vão estar resolvendo, vão estar estudando a tabuada. Essa tabelinha aqui, vocês vão ter que reproduzir no caderno de vocês. Ou no caderno, ou então numa folha assim, ó, para que vocês possam estar aprendendo a multiplicação. E também vai estar ajudando vocês a resolverem as situações de multiplicação. É isso aí.